escola do fracasso. André, por que falar escola do fracasso? Eu já passei por ela e não quero passar de novo. Não é essa a proposta. Qual é a proposta, gente? A gente vive num mundo de performance. Você já deve ter esbarrado com algum sujeito que promete que a sua vida vai ser extraordinária, que basta você pegar o código. E se você fizer isso, você vai alcançar resultados exponenciais. Esses são um tipo de vocabulário que faz parte do nosso mundo, onde o tempo inteiro tem alguém vendendo alguma receita de sucesso. Alguém dizendo que basta você fazer isso aqui, fazer aquilo lá. E eu de verdade, eu acho que há muita coisa boa para ser peneirado disso. O detalhe é que a vida como ela é marcada por muito fracasso, né? E não seria estranho se eu perguntasse para você se você lembra de um fracasso. Talvez aqui algumas pessoas falariam, eu tenho uma coleção deles. Eu estou falando com um sorriso no rosto, mas eu sei que é difícil falar de fracasso. A própria palavra, a etimologia dela, sugere para a gente sentidos como destroçar, despedaçar, romper em pedaços. Fracassar, em outras palavras, é ser todo trituradinho. É ter colocado um objetivo, um alvo, um sonho e não ter conseguido alcançar. E é difícil demais. É muito difícil. E as escrituras enchem as páginas delas de pessoas que fracassaram. E qual é a chance? O que a gente pode desfrutar ao olhar o fracasso dessas pessoas nas escrituras? Várias coisas vão acontecer e a minha oração é que as verdades das escrituras nos ajudem. Primeiro, perceber que, em outras palavras, os personagens que foram tocados por Deus ao longo da história bíblica, eles podem dizer pra gente assim, ei, fracassou? Ele vai dizer pra gente, tamo junto. Tamo junto. Primeira coisa é essa. Porque o problema da nossa sociedade de performance é que todo mundo é vitorioso. E se não é, faz de conta que é. E se não é, quer dar a entender que é. Então, das duas uma, ou a gente fica assim, se escondendo das pessoas, ou a gente fica inventando e caçando loucamente pequenas conquistas e o tempo inteiro tentando colocar elas no visor das pessoas para que as pessoas enxerguem a gente assim. Porque é terrível demais ser um fracassado. É muito ruim. É muito ruim. Eu estou falando aqui, mas eu já tive alguns fracassos terríveis e tem outros que me deixam desesperados de passar por eles. Mas as escrituras nos ajudam também. Então bora lá, eu quero ler com vocês em 2 Samuel, capítulo 12. Gabriel, você vai ter que procurar na Bíblia lá, 2 Samuel, capítulo 12. E a gente vai ler a partir do verso 1 e eu vou te dar um contexto enquanto meu ajudante, o melhor ajudante que eu tenho em casa, ele vai ajudar a gente aí. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. Qual é o contexto? O contexto é um profeta chegando para alguém muito poderoso, sabe? O dono da parada, que manda em toda a realidade, tem um reino gigante, tem aprovação, tem domínio, tem poder, ninguém ousaria contestar ele. E Deus coloca um camarada para confrontar esse cara. Quem é esse cara da história? O cara da história é Davi. E o camarada que vai confrontá-lo é conhecido na escritura como um profeta, chamado profeta Natan. E o profeta Natan precisa dizer algo muito difícil. E eu não sei como o profeta ficou sabendo do negócio, porque o poderoso Davi tentou de todas as formas esconder seu fracasso, esconder a sua maldade, esconder os seus erros. Parecido com a gente, né? E aí o profeta Natan tem o grande desafio de confrontar um rei. Mas gente, confrontar um vereador, confrontar um chefe, confrontar um superior na hierarquia de qualquer instância é difícil. Agora, confrontar um monarca, complicado demais. E aí o que ele faz? Ele faz algo fantástico. Ele conta uma história e deixa essa história assim de bandeja para ver qual era a reação do rei diante da história.
Gente, a hora que o rei é inflamado por revolta, por fúria, o profeta vira o jogo. Eu não sei se você conhece a história, mas se liga comigo, vamos ler. E o Senhor enviou a Davi, o Senhor enviou Natã a Davi. E o Senhor enviou, continua lá, Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos, comia de sua comida, bebia de seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. E, em vez disso, o que ele fez? Ele pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha, tá certo a indignação dele. Agora se liga o que o profeta falou para ele. Você voltou a ver. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi. Imagino que a voz estava baixa, gente. Eu não consigo imaginar o Natã gritando. Ele estava falando com o rei. Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu Senhor e as mulheres do seu Senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você, Davi, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, Davi, você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, Davi, a espada jamais se afastará de sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morreu. Até aqui. Ora comigo. Senhor, diante do Senhor, diante da sua bondade e diante da sua grandeza, a gente se rende. A gente quer meditar sobre essa história, uma história terrível, uma história de fracasso, uma história que é feia na Bíblia, muito feia. E a gente quer que o Senhor nos ensine, nos ajude. É um mundo de performance, é um mundo que todo mundo tem sucesso, todo mundo busca sucesso. A gente quer aprender, sim, com os fracassos na palavra, revelado pela palavra, mas com os nossos fracassos também. Nos ajuda, Senhor. É bem possível e não seria errado eu dizer aqui, Senhor, o que tem aqui é muita gente fracassada que precisa do seu socorro. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. E pensando nessas perguntas, a gente passear por esse texto. Por que a gente fracassa moralmente? E o que Deus faz com os nossos fracassos morais? Sabe, a história aqui é de um fracasso, de um pecado conhecido por aqueles que acessam as Escrituras, essa coisa de traição, trair,
deitar-se com uma pessoa que você não pode deitar com ela. É conhecido como o pecado de prostituição, o pecado de adultério. Davi não fez somente isso. Davi, além de ter adulterado, levado uma mulher casada, usado do seu poder, do seu domínio, ele também, depois dessa mulher ter engravidado, ele deu um jeito de tirar o marido de cena. Ele fez isso, ele tentou vários ardis para ver se, porque a mulher engravidou, e ele trouxe Urias para o fronte de batalha. O exército dele estava batalhando, ele sai um dia no terraço, olha aquela mulher se banhando em algum lugar, fica doido por ela e manda chamar. Ela vem e ele a persuade e se deita com ela. Dessa união, ele soube que a mulher engravidou. E aí ele, desesperado, o que eu vou fazer? Ele manda um soldado voltar da batalha e fala assim: olha, vai descansar um pouquinho, volta ali, vai se agraciar com a sua mulher. Só que no período da guerra, nenhum soldado tinha autorização para fazer isso. O que confronta ainda mais Davi. Porque ele traz Urias do fronte de guerra e fala assim: olha, vai descansar um pouco, vai deitar com a sua esposa. O camarada não se atreve a fazer isso, ele se achou indigno ver tantos irmãos no fronte de batalha e ele ir deitar-se com a sua esposa. Ele não faz. Ele bebe, porque o rei deu um monte para ele beber, mas ele fica na frente do palácio. Davi arranca os cabelos e fala: meu plano não deu certo, essa miséria desse homem não vai para mim esconder o meu pecado. Ele falou: então o jeito é o seguinte, eu vou dar um fim nesse homem. Ele envia o homem e escreve um bilhete falando assim para o general: ó, coloca ele no lugar onde a guerra está mais intensa. E sabe para quem ele dá esse recado? Para o próprio Urias entregar para o general. Então Urias vai para o fronte de batalha com a passagem para a morte, porque Davi fez algo errado. Gente, um fracasso terrível. O rei de Israel, o ungido do Senhor, o homem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, tombou, e tombou feio. Ao mesmo tempo, ele foi um adúltero e um homicida, um assassino, cruel, covarde, usou de todo o seu poder e despencou-se na vida. Por que a gente faz isso? Por que a gente cai moralmente? Por que a gente comete infidelidades tamanhas? Por que a gente rompe com realidades tão importantes para a vida e naufraga? Primeiro, eu queria dizer para vocês que está relacionado a descontentamento e cobiça. Davi tinha tudo, gente. Tinha tudo, mas olhou uma mulher que não era dele. Se ele tivesse contente com tudo que Deus tinha dado para ele, ele não ia sofrer com isso. Se ele não tivesse cobiça no coração dele, ele não teria se entregado a isso. Exatamente como a história do homem cheio de ovelhas, mas olhou a ovelhinha querida do pobre e foi lá e a boca do homem. Sabe, de alguma forma ou de outra, a cobiça, esse desejo de ter o que não é meu, permeia o nosso coração. Essa história não é só a história de Davi, essa história pode ser a minha e a sua, porque o coração é cobiçoso, o coração é descontente. Sabe, parte do gesto que a gente fez hoje aqui de agradecer freia a cobiça, agradecer esfrega na cara do descontentamento e o humilha, e a gente começa a passar a ser contente. Obrigado, Deus, pela água quente do chuveiro. Obrigado, Senhor, pela água que eu tomei. A gente, com mais gratidão, você humilha o descontentamento. Por que a gente fracassa? Porque a gente às vezes tem baixa consciência do material que a gente é feito. Sabe? Me dá a impressão que o Davi esqueceu de quem ele era. Ele esqueceu de quem ele era. E aí eu não estou dizendo que esqueceu de que ele era o quê? O rei, não, de que ele era um pecador. De que ele era alguém que tinha que zelar por ele mesmo. De que ele era alguém que deveria tomar muito cuidado com seus próprios ímpetos, com seus próprios impulsos. Esse texto aqui é para lembrar assim: olha, gente, um dia eu ouvi um sermão assim, ó, sabe por que está escrito na Bíblia não matarás? Porque todo mundo aqui corre o risco de querer matar.
Sabe por que está escrito na Bíblia: não adulterarás, não trairás, não se deitará com alguém que não te é permitido? Sabe por que está escrito? Porque todo mundo, ouça isso aqui, todo mundo tem um potencial enorme de cometer isso. Davi esqueceu de que ele era um ser humano. O pastor Tim Keller, ele diz assim, olha: as sementes das mais terríveis atrocidades possíveis, a capacidade dos piores atos possíveis, vivem em cada coração humano. Mesmo nas melhores pessoas, mesmo nas pessoas que são convertidas a Deus, seja você quem for, mesmo as melhores pessoas são capazes disso. Gente, olha aqui, que forte. Eu não sei se você pensa muito bem de você, eu não sei se você se coloca acima de qualquer suspeita, mas aqui nessa história, por mais que você queira ser o Urias, coitadinho, guerreiro, herói, de verdade, não é bom você se ver assim. Você está muito mais para Davi do que para Urias. É assim que somos. Nós somos desses capazes das maiores atrocidades. A gente não pode deixar de considerar isso. Sabe por que a gente fala? A gente deixa de olhar para Deus. Sabe, no versículo 7, o texto vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus: eu ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei muita coisa, eu te dei a nação. Você esqueceu de mim. É curioso que o texto repete diversas vezes assim: olha, você menosprezou a minha palavra, você me menosprezou. É curioso que ele não fala assim: ó, você desconsiderou Urias, você abusou de Betseba. Não. Para a gente cometer falhas morais, para a gente cair, para a gente tombar nessas realidades que acabam com a vida da gente, a vida das pessoas, é porque a gente esquece de Deus. Se você esquecer de Deus, não tem freio moral para a sua existência. Se você esquecer de Deus, se você menosprezar Deus, você vai cometer coisas que você não imagina ser possível. É por isso que a gente falha. E sabe o que mais? Eu acho que a gente subestima o poder destruidor do pecado. A serpente vem e fala assim, ó: não, se eu colocar a mão nisso, se eu comer essa fruta, eu vou morrer. Não vai não tem problema. Essa corrupçãozinha não vai dar nada. Essa fala, essa amizade, essa conversa no Instagram com essa pessoa não é perigo. Esses vídeos que você está vendo, não, você precisa, pôr para fora esses impulsos. Você precisa, a vida está tão difícil, você precisa se sentir um pouco bem. É assim que ela vai persuadir. E a gente esquece de que o Senhor um dia falou para a gente assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus. E o pecado traz consequências terríveis para a gente. É um pouco das conclusões que a gente pode tirar nesse texto sobre por que a gente fracassa. Agora, eu queria caminhar para essa etapa final. O que Deus faz com isso? Porque muitas vezes o leite já derramou. E talvez você sente aqui hoje e fala assim: André, eu estou na segunda etapa. Eu estou querendo saber o que Deus vai fazer comigo agora. Olha o que Deus fez com Davi. É muito curioso isso. As Escrituras dizem que algo que revela o amor profundo de Deus é a correção de Deus. As Escrituras dizem que Deus, Ele corrige quem Ele ama. E curiosamente, uma das sentenças divinas sobre as nossas maldades, tem gente que pensa assim: olha, Deus vai me castigar. Não. O maior castigo de Deus, sabe o que é? É Deus soltar a gente, a nossa própria sorte. Quando pessoas não vêm mais para perto da gente e não anunciam mais os nossos erros. Quando você senta aqui, palavras são ditas para você, orações
são oferecidas e há palavras naquelas orações que te incomodam, ou há um louvor, uma palavra que te confronta, ou há uma palavra direta aqui, uma leitura das Escrituras ou a exposição das Escrituras que você fala assim, isso aqui me arrebentou. Deixa eu dizer para você, é Deus te amando, é Deus cuidando de você, é Deus a despeito dos seus fracassos morais, dizendo assim, olha, eu ainda me preocupo com você e eu estou ainda insistindo com você. O que Deus faz com Davi, depois dessa atrocidade? Ele o ama. E daí você fala, cadê o amor dele? Ele envia um mensageiro da verdade para ele. Coisa boa ter mensageiros da verdade por perto. Coisa boa, servo e serva de Deus, filho de Deus, meu querido amigo, minha amiga, abra o seu coração para os confrontos. Abra o seu coração para as pessoas que chegam para você e não só te bajulam, e não só te concordam com o que você faz, e não só te dão tapinhas nas costas e está tudo bem. Que coisa boa quando algumas pessoas chegam assim e falam assim, ei André, isso que você está fazendo não é certo. Isso é amor do alto na minha vida. Isso é amor do alto na sua vida. E foi isso que Deus fez. Deus levou um profeta para confrontá-lo. Deixa eu falar para você, em vários momentos eu sei que a gente senta aqui e daí você fala assim, uau, eu venho nessa igreja para receber um ânimo, eu venho nessa igreja para receber um gás, e eu tomo-lhe uma pancada atrás da outra, saio às vezes até atordoando. Olha, eu queria que você entendesse que o amor de Deus, em muitos momentos é com consolo, mas em muitos momentos é com uma palavra que nos transforma, que abre o nosso entendimento para que a gente não tropece. Esse é um jeito. Deus não é igual à nossa cultura. Na nossa cultura, se você gosta, você só concorda. Se você gosta, você não incomoda. Gente, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus criador dos céus e da terra. O criador dos céus e da terra não tem nenhum problema com a nossa lágrima. E não tem nenhum problema em ver a gente às vezes bicudo. Não tem problema, porque Ele é o Deus da verdade. Ele sabe que o remédio, por mais amargo que seja, cura. E em muitos momentos a palavra é para confrontar, sim. Mas perceba que isso é cuidado de Deus. Então ore aqui nessa igreja, ore assim, Senhor, nos dá a Tua palavra. Não nos afague, Senhor. Que quem quer que seja para estar aqui nesse lugar, pregando a palavra, não fique preocupado se depois vocês vão gostar de mim. Quem ensine não tem essa preocupação de ser queridinho, de ser famoso, de ser respeitado. Olha, gostaram, compartilharam. Não, esse não é a preocupação. A preocupação do enviado de Deus é a seguinte: eu vou falar o que tenho que falar, custe o que custar. Eu sei que esse profeta aqui parece muito poderoso e algo muito bonito aconteceu, mas outros profetas na história, por falar a verdade, perderam a cabeça. Mas perceba a sabedoria do Natan. Ele estava falando com alguém muito poderoso. Mas saiba, a questão aqui não é Natan, a questão é o que Deus está fazendo com o fracasso de Davi. E o que mais que Deus faz? Deus traz à luz aquilo que está escondido. Eu sei que isso é preocupante, mas Deus quer trazer à luz o que está escondido. A situação aqui, o profeta não chegou para Davi e falou assim, olha, faz um informativo para o reino e publica agora para que em toda aldeia, em todo lugar onde chega o seu domínio, todas as pessoas saibam o que o rei fez. Não foi isso que Deus fez. Mas Deus não deixou escondido. O episódio até aqui, quem está sabendo? Quem está sabendo são 3 pessoas: Davi, Betseba e o general. E o general não se atreveria a entregar Davi. Havia uma relação de muita lealdade e cumplicidade, e posto é que o general não deveria nem perguntar porque Davi fez o que fez. Posto é que Deus falou para o profeta. Deus contou. E Deus contou não é porque Deus precisava fazer uma fofoca para o Natan. Deixa eu te contar o que Davi fez. Você não acredita. Você não sabe o que ele aprontou. Não foi isso, gente. Deus deu a conhecer
Porque Davi precisava pegar toda aquela sujeira que ele estava trabalhando muito para esconder e trazer a luz. Olha, talvez alguns de nós aqui, o que precisava é encontrar alguém com maturidade, com sabedoria, com confiança e falar assim: eu preciso contar o que eu fiz. Ora por mim. Minha oração é que você encontre pessoas aqui. Minha oração é que você conte comigo e conte com outras lideranças aqui. Se não encontra aqui, encontre em algum lugar, peça para Deus. E você fala: André, mas é Deus que traz a luz. É Deus que traz a luz. Porque a melhor coisa para às vezes a gente sair de uma fraude, sair de um caminho de perdição, é o Senhor pegar e trazer luz. Nosso Deus é o Deus da luz. Não adianta esconder, achar assim: ninguém vai saber. Não, o Senhor sabe. Precisa confessar, precisa chegar diante de alguém. A gente não coloca assim: olha, você só vai ser perdoado se você contar para mim. Não, aqui não tem essa conversa de confessionário e eu vou te dar o perdão. Não é assim. Mas as Escrituras dizem assim pra gente: confesse os pecados uns aos outros. Inclusive em Tiago, dá uma pista pra gente que pode até ter relação de adoecimento de alma quando a gente esconde muito uma coisa que precisava ser contada. O livro de Tiago fala sobre isso. Em qual parte? Você vai ler lá. Leia o livro inteiro, você não vai perder nada. Vai ganhar um tantão de aprendizado. Está no finalzinho essa parte. Mas leia desde o começo. Gente, Deus traz à tona. Deus traz à tona. Então, a gente precisa entender isso. Mas olha que curioso. O mesmo Deus que põe alguém para apontar, o mesmo Deus que elucida toda a realidade, é o Deus que perdoa. É o Deus que perdoa. Porque quando Davi ouve tudo aquilo e fica ali naquela indignação: olha, você vai, nós vamos matar ele ali ouvindo a história da ovelhinha, né? Vão matar esse homem rico que pegou a ovelhinha do pobre e vão restituir, dar 4 ovelhas pro pobre agora que perdeu a ovelhinha dele. Vamos fazer isso. Aí o Natan olha para ele e fala assim: você, Senhor. E aí ele ouve a palavra do assim diz o Senhor. E depois de ouvir a palavra de Deus, e aqui vem algo especial, né? Deus falar com ele. O Deus da Bíblia é um Deus que fala com assassinos. Eu não sei o seu pecado, eu não sei o que você esconde, mas o Deus da Bíblia fala com assassinos, traidores, maldosos, pecadores. Talvez ele esteja falando com você hoje. Ele, não importa o que você fez, ele está falando com você e comigo. E é interessante que a história vai e Davi fala assim: olha, pequei contra o Senhor. Natan fala para ele assim: o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Esse nosso Deus, o Deus dos crentes, não é o Deus de gente boazinha. Por favor, você precisa lembrar disso. Não é o Deus de gente legal, as melhores pessoas da sociedade. É o Deus de gente difícil, que falha, gente que falha feio. Esse é o Deus que perdoa essa gente. Ele perdoa, ele perdoa. É muito legal a frase de Richard Sibbes que diz assim: há mais misericórdia em Jesus do que pecado em nós. Que delícia, né? Sabe, não tem nada que eu possa fazer que vai ser maior do que o perdão dele para mim. Essas histórias são para isso, para mostrar assim: não tem fracasso que ele não perdoe. Você imagina que delícia aquele homem ouvindo assim: o Senhor perdoou os seus pecados. Por último, essa parte a gente não gosta muito, mas a gente precisa lidar com ela. A gente vive numa sociedade de impunidade. Deus não poupa das consequências, mas Ele freia a sua mão.
O Senhor disse para Davi assim: olha, da sua família eu vou trazer desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Se você for um pouquinho na história de Davi, você vai descobrir cenas horríveis. Um irmão estupra uma irmã. O filho mata o outro filho. Outro filho tenta usurpar o reino dele, pega as mulheres dele. Absalão faz o oposto, tenta de todo jeito promover uma rebelião horrível. E aí, qual é a situação, gente? Tudo isso vem, mas perceba, quando Natan fala, isso tudo é terrível, é terrível. É terrível, gente. O assassinato que ele cometeu e o adultério que ele cometeu, ele não merecia que a família dele fosse dilacerada. A ordem e a orientação de Deus naquele momento era assim: ele tinha que morrer. Por isso que no versículo 13 vai falar assim: você não morrerá. O versículo diz assim: você, também o Senhor perdoou o seu pecado e diz: você não morrerá. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, ele tinha que ser sentenciado ali. Deus não poupou ele das consequências, mas Deus freou a mão. Eu posso falar isso sobre você. Eu posso falar isso sobre mim. Tem muita besteira que a gente fez e fracasso moral traz consequências. Deus não poupa a gente das consequências das besteiras que a gente fez. Roubou toda a empresa num caso terrível de corrupção. Clama pela misericórdia de Deus. É bem possível que Deus vai agir. Você não vai receber tudo que você deveria receber, porque Ele não pesa a mão. Mas vai ter consequências. Vai ter consequências das nossas omissões. Vai ter consequências das nossas tragédias. Vai ter consequências, gente. É semeadura. Agora, o Senhor não faz tudo que Ele deveria. Ele freia. Ele freia. Eu não sei se você percebe essa história. Essa história é de um rei infiel que mata e mente. Mas sabe do que é a história bíblica? A história bíblica é do verdadeiro rei, que é fiel até o fim, que foi traído, não traiu, que foi traído, e que levou a sério a verdade, e ao invés de ser assassino, foi assassinado. Até o fracasso de Davi aponta para o verdadeiro rei. Porque se por um lado nós temos muitos de Davi, seja nas intenções, seja nas conclusões péssimas, seja até às vezes em alguns descompassos da vida, o que Deus vem dizer para mim e para você é que Ele pega o verdadeiro rei, fiel, que foi traído, que falou a verdade, que manteve-se em pureza, e condena esse rei. Sabe para quê? Para que a gente não morra. Para que a gente não morra. Olha, pensar nos meus fracassos e nos seus fracassos nos traz peso. E em vários momentos da nossa vida a gente pensa assim: por que eu fiz isso? E talvez haja momentos agora da sua vida que você fala assim: olha, isso aqui está relacionado àquilo lá que eu fiz. Mas se você olhar direitinho mesmo, você vai perceber que Deus tirou a mão. Que era para a situação, a sentença ser bem pior. Que era para o caos ser bem pior sobre a sua vida. E aí, faz sentido a gente cantar a canção Hoje Eu Não Vou Pedir. Eu venho só para agradecer. Vamos cantar de novo? Pode ser os músicos? Eu não tinha combinado com eles. Mas eu queria que você percebesse assim, sabe, André, o que eu tenho de especial? O Salmo 51. Salmo 51. Talvez você possa ler esse salmo hoje na hora, antes de você dormir. Esse salmo, todos os estudiosos, a tradição informa a gente que ele foi composto
a partir desse episódio, Davi vai falar exatamente dessa cena. E ele vai se deliciar em Deus, porque ele conheceu o perdão. E aí eu vou dizer para vocês, o que a gente pode desfrutar depois de ter percebido que as minhas falhas e as suas falhas mereciam uma coisa só: a morte. E Deus disse para Davi: você não vai morrer. E Deus disse um dia para mim e para você: você não vai morrer. Você precisa ser abençoado com essa verdade. O salário do pecado é a morte. Qual o pecado, André? A mentira, os ciúmes, o orgulho, o egoísmo, a idolatria, a preguiça. Eu poderia fazer uma lista para você perceber assim que você não está de fora. Davi fez uma grande atrocidade social, sim, mas todo pecado, em últimas palavras, merece a morte. E Deus, em um momento maravilhoso, ainda que eu e você sofram as consequências de muitas das coisas que semeamos na vida, básico, sabe aquele negócio de não ter estudado bastante, hoje está conseguindo esse trabalho, que você fala assim: puxa vida, se eu tivesse estudado mais? É isso. Sabe esse problema de saúde que você associa diretamente ao fato de você comer o que não deve, não fazer atividade física adequada, não se cuidar? Sabe essas coisas, um monte na vida que você fala assim: fiz errado, falei errado, me comportei errado e tudo desandou? Então deixa eu falar para você, de tudo errado que fizemos, nós merecemos a morte. E Deus diz pra gente assim: olha, você não vai morrer. Você não vai morrer. Aí, você fala assim: ó, hoje eu não vou pedir. Hoje eu não vou pedir. Eu só quero agradecer. Por quê? Eu tenho o Senhor. O Senhor me encontrou. O Senhor me perdoou. E se o Senhor não me der nada daqui para frente, se o Senhor me der só um ar para respirar, o pão para comer e a roupa para vestir, eu estou num lucro tão grande, Jesus. Eu estou num lucro tão fantástico. Está tudo bem. O problema é que a gente vive a nossa vida, faz tudo que faz e acha assim: Deus não liga para isso. E aí a gente ainda quer colocar Deus como um credor. Deus não tem dívida com a gente. Nenhuma dívida. A gente não pode imputar a Deus nenhuma dívida. Quem deve somos nós. E Ele paga a minha dívida. E Ele não me mata. Eu devia estar mortinho, igual o Davi, por tudo que eu já fiz. Ele não matou. Sabe quem Ele matou? Ele matou o seu próprio filho para eu poder viver. É por isso que essa música está nesse espírito. Assim: olha, eu recebi perdão e vida. O que mais eu preciso? Um monte de coisas. Você pode ousar pedir assim: Senhor, eu sei que o Senhor já me deu muito, mas eu queria pedir tal coisa. Assim, você pede desse jeito. Agora, se o Senhor não me der nada daqui para frente, eu estou tão no lucro, Jesus. Estou tão no lucro. Está tudo bem. Se eu não curar, está tudo bem. Se o sol castigar, está tudo bem. Se a chuva não parar, está tudo bem. Se não tiver emprego, está tudo bem. Se a alegria não vir do jeito que eu precisava, está tudo bem, porque o Senhor já me deu tudo. É esse componente. Mas você só consegue perceber isso na hora que você olha para a palavra e olha para o Filho de Deus. Ele centraliza o seu coração e a sua percepção. Aí você consegue. Aí você consegue. Eu quero orar. Você fica de pé comigo? Vamos orar? Se você sabe de cor essa música, fecha os seus olhos para cantar ela. Se você não sabe, concentra, não se distrai e cante para Deus. O Senhor vai te dar contentamento. Um contentamento saboroso. É muito diferente a enfrentar a vida dessa forma. Bendito Deus. Eu sou Davi. Somos Davi. Falhamos com o Senhor. E essa palavra, por que menosprezamos a tua palavra? Por que menosprezamos o Senhor? Ela é tão real na minha história. E não é minha história de 20 anos atrás, Senhor, é minha história de todas as semanas. Em várias realidades eu menosprezo a tua palavra. Eu podia listar aqui, mas, Senhor, eu acho que tem gente fazendo a mesma oração aqui. Nós menosprezamos o Senhor. Perdoa nossos fracassos. Que bom que o Senhor traz verdade. Que bom que o Senhor traz perdão. Que bom que o Senhor não nos deixa de sofrer as consequências. O Senhor deixa a gente sofrer a consequência assim, mas muito menos do que a gente deveria. Muito menos. Nós deveríamos ter morrido. Nós deveríamos ser abandonados para sempre, mas o Senhor nos amou. Veio até nós. E o verdadeiro rei fiel, o verdadeiro rei traído, o verdadeiro rei que fez o bem, foi assassinado no nosso lugar para a gente ser perdoado. Por isso, Senhor, hoje aqui, a despeito de toda a dificuldade da vida de cada um de nós queremos agradecer, não porque a gente não quisesse pedir, é porque a gente está com um lucro tão grande.
Revela isso pra gente. E nos dá chance de cantar isso com verdade do coração pro Senhor. Em nome de Jesus, louvemos a Deus. Gostoso. Não importa o que aconteça, você está perdoado. Hoje eu não vou pedir que Deus meus problemas solução. Não quero insistir em coisas minhas. Eu quero hoje só pra te ouvir. Não quero todo ouro em minhas mãos. E todas as respostas quero eu. Eu venho atrás de obedecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me resolver, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantando teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, graças a Deus, sou feliz, porque sou teu. Está no meu sorriso em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais nas outras agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir, me leve embora as nuvens e traga o sol. Esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas.